Olá, sejam todos bem-vindos a essa série maravilhosa que nós estamos vivendo nessa jornada de esperança e confiança com base no Salmo 23. Hoje nós iremos meditar em cima da frase: ainda que eu atravesse o vale escuro. Isso significa o quê? Provação sem medo. Por isso eu te convido agora a orar junto comigo, Salmo 23, para que na sequência possamos aprofundar essa frase para que possamos ter maior conhecimento do Salmo 23 e que possamos nos apropriar de todas as bênçãos advindas desse salmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda que eu atravesse o vale escuro. Isso significa o quê? Uma provação sem medo. É um convite à reflexão profunda sobre o tema de superação e de coragem diante dos desafios da vida. O vale escuro, ele representa o perigo do desconhecido, da incerteza, da dificuldade e das provações. No entanto, o salmista, melhor dizendo, expressa a sua confiança inabalável na proteção e no cuidado divino. Mesmo em meio aos tormentos da vida, aos momentos sombrios e desafiadores da vida, ele deposita a sua confiança no bom pastor. Ele não teme nada, pois sabe que o Senhor está ao seu lado, guiando e fortalecendo. Então nós precisamos também ter esta confiança que Davi teve, para que nós possamos nos apropriar dessa proteção divina, porque o vale ele está à disposição de cada um de nós e nós iremos trilhar esse caminho, porque nem sempre estaremos no pico e também nem sempre estaremos no vale. A nossa vida, ela vive também uma realidade tal como nós vamos ver nos batimentos cardíacos. Você vai ver lá o gráfico, subida e descida. Significa que você está vivendo. Agora, quando a linha ela fica fixa na horizontal, significa que você morreu, você não tem mais vida pulsando em você. Então, o que eu quero dizer para cada um de vocês é que nós vamos viver também essa realidade em nossas vidas. Vai ter dias que nós vamos estar no auge, na alegria, na felicidade, tudo concorrendo para o nosso bem, no sentido daquilo que nós queremos, livre de sofrimento. Mas vai ter momentos que nós vamos estar onde? No sofrimento, no vale, na prova, nas dificuldades, onde aparentemente podemos achar que Deus não está conosco, que tudo está perdido, mas nós precisamos entender também que ali habita também a providência de Deus e que tudo vai cooperar em nosso favor, porque o nosso pastor caminha conosco. Ele não nos deixa no vale sozinho, ele vai no vale nos resgatar. Com o seu braço forte, ele nos levanta. Nós precisamos apenas entender que nós vamos viver momentos de provação, mas nós não podemos ter medo, porque o medo é um obstáculo para que nós possamos ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus e também superar todos os obstáculos de nossas vidas. Então essa meditação do Salmo 23, em cima desse trecho, ainda que eu atravesse o vale escuro, nos convida a examinar nossos próprios vales escuros, as nossas noites sombrias, as nossas noites escuras, como vai também nos ensinar São João da Cruz. Então, esses momentos de adversidade, momento de angústia, momento até de medo que somos chamados a enfrentar em nossa jornada, nos desafia a buscarmos a mesma confiança e coragem que Davi manifestou no Salmo 23. Confiando que nós não estamos sozinhos e que a presença do divino Deus está conosco, nos sustentando, nos fortalecendo, para que juntos possamos com Ele atravessar todos os nossos vales. Inúmeras pessoas têm tido medo nos tempos atuais, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós somos o país mais ansioso do mundo.
Nós somos o segundo país que sofre de esgotamento, que mais sofre de esgotamento profissional no sentido burnout. Nós cada vez mais estamos vendo situações acontecendo em nosso país, onde cerca de 120 mil remédios para combater a ansiedade são vendidos por dia, né? Os chamados remédios ansiolóticos. Então, nós precisamos, de fato, entender que, frente a essas realidades de nossas vidas, nós precisamos modular as nossas emoções, controlar as nossas emoções. Mas, Badu, o que é emoção? Aqui fala do medo. O medo é uma das emoções. Nem todo medo é ruim. Existe o medo protetor, mas existe aquele medo sem causa, onde você, de fato, acaba anulando o poder de Deus na sua vida e você acaba caindo no desespero. E muitas vezes tem pessoas com medo do futuro. Quando chega no período do final do ano, quando chega no período de início do ano, vem aquelas incertezas e muitas pessoas se deixam abater com medo. Badu, o que é a emoção? A emoção é uma execução de uma ação complexa e inconsciente. Muitas pessoas pensam que a emoção ela tem consciência e muitas pessoas falam assim: você não pode só ter emoção. Você é muito emocional, você é muito sentimental, você é muito isso, aquilo, outro. Só que a pessoa não sabe que sentimento é algo interno, emoção é algo externo. Você não tem controle delas vir, elas vão vir mediante os estímulos pelas quais você sofre. Então, é uma ação complexa e inconsciente que provoca alteração no nosso corpo. Uma pessoa que tem medo, ela sofre o quê? De ataque cardíaco, suor nas mãos, fica tremendo, começa de fato até ficar gelado, frio. A pessoa fica até paralisada quando deveria reagir diante de alguma realidade pela qual está sofrendo perigo. Então, há uma mudança no corpo. Então, ela tem um propósito, a emoção, né, tem um propósito de sobrevivência, por cuidar de um perigo ou mesmo de uma oportunidade. Então, ela afeta diretamente a maneira como nós respondemos ao mundo, frente aos estímulos diversos que nós recebemos a todo momento, diante do ambiente que nos cerca. Só que nós precisamos entender que as emoções, ela passam dentro da nossa composição cerebral, ela passa pelo sistema límbico, que é o sistema das emoções. Isso significa que as nossas emoções, ela não passam pelo córtex cerebral, ou seja, pela sua razão. Então, muitas pessoas querem controlar, evitar algo que é inevitável. Agora, controlar é possível. Então, você precisa entender que as emoções são inevitáveis. Agora, o controle, ela é possível mediante o autoconhecimento, a autoconsciência, a autorregulação, quando você começa, de fato, a trabalhar bem as suas emoções, o seu emocional, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, a sua razão, e aí você começa, de fato, a saber dar sentido novo e nobre a tudo aquilo que está te abatendo. Então, a pessoa, diante de uma realidade, por exemplo, do medo, de uma emoção sofrida, ela gera o quê? Um desconforto. A priori, a pessoa não entende o motivo pela qual está sofrendo determinadas, ou melhor, recebendo determinado estímulo e até mesmo desenvolvendo determinadas emoções, porque ela não sabe naturalmente porque ela sente ou deixa de sentir. Mas quando você consegue gerenciar as suas emoções, você começa a entender os estímulos, você começa a dar feedback negativo, você começa o processo agora de racionalização, ou seja, você começa a raciocinar frente às emoções que você está vivendo, para que você possa transformar a sensação em percepção. Badu, traduz isso de uma forma mais simples. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês estão dentro de num local que começa a ter um tiroteio. Você vê as pessoas correndo, as emoções virão. Você não pode chegar e falar assim: eu vou ficar tranquilo, nada vai me acontecer. Você vai sofrer um susto, você vai sofrer um estímulo, você vai ter determinada emoção. E aí você pode paralisar-se, ou você pode correr na direção do tiroteio, ou você pode correr na direção contrária para que você possa se proteger. Cada pessoa vai ter uma reação, sobretudo num assalto. Às vezes a gente vai chegar e vai falar assim: caramba, a pessoa reagiu. A gente não sabe os traumas que aquela pessoa teve,
na infância, a gente não sabe como que ela trabalhava suas emoções, porque tem pessoas que respondem mediante a tudo aquilo que ela vem vivendo na vida dela. Tem pessoas que vai entregar a carteira, que vai entregar o celular, tem pessoas que facilmente compreendem que vão ser os anéis, mas os dedos ficam, a gente pode recuperar tudo aquilo que a gente perdeu, como muitas pessoas falam, mas tem pessoas que é apegada a um bem, ou diante de uma situação que ela sofreu, ela acaba reproduzindo um estímulo que ela sofreu lá atrás, no período de 0 a 12 anos, que ela não lembra que sofreu, e aí ela reage, ela vai ao encontro do assaltante e acaba sofrendo ali uma morte ou um acidente maior, acaba acontecendo. Então, o que nós temos que fazer? As emoções, elas virão frente aos estímulos que nós recebemos. Um susto, de repente eu estou aqui, alguém chega e dá um grito e está um silêncio do nada, eu acabo me assustando. Você vai reagir, você vai ter mudança no seu corpo. Mas aí você começa a ter um processo de quê? De autoconsciência. O que é autoconsciência? Perceber o estímulo que você sofreu e a emoção que foi oriunda, ou seja, desdobramento daquele estímulo. Uma música que você ouviu te deixou alegre ou te deixou triste? Por que você está mais alegre? Então, aquele tipo de música te deixa alegre, te deixa eufórico. Determinada música te deixa na depressão, vontade de morte, numa situação de até mesmo de uma deprê ou de uma situação que você viveu lá atrás e fica naquela nostalgia, né? Então você precisa identificar o estímulo e saber qual emoção você está desenvolvendo frente àquele estímulo, autoconsciência. Depois você vai aprofundando para a autorregulação. É o momento que você começa a raciocinar. E aí você pega aquela sensação que você está desenvolvendo, que é a emoção, e começa o quê? Para a percepção, para que você possa o quê? Controlar. E aí você vai falar assim, mas não tem sentido eu ouvir essa música sabendo que ela gera essa emoção em mim. Então eu vou deixar de ouvi-la para que eu não possa sofrer mais esse estímulo. Determinado local não me deixa bem. Caramba, agora eu estou entendendo. Por causa de determinada coisa que eu ouço, determinadas situações que são contrárias aos meus princípios e valores, pessoas que estão ali fazendo algo que aquilo dali me causa um constrangimento, então eu vou evitar aquele lugar. Então vocês estão vendo que é um caminho que é de amadurecimento. E isso só se dá quando você trabalhar também a sua vida intelectual. Por isso que eu falo para as pessoas que querem trabalhar a questão da vida emocional e das suas emoções, dos seus sentimentos e afetos, etc., também trabalhar a dimensão intelectual, porque isso vai te dando capacidade de raciocinar, capacidade de modular os estímulos e capacidade de entender, como o salmista entendeu. Estou passando por uma prova, estou passando pelo vale, estou passando por incerteza, mas ele é o meu pastor, ele não me faltará, ele está comigo. Aí você começa a falar, caramba, eu estou com medo, mas Deus está comigo. Aquilo começa a te dar encorajamento, aquilo começa a te tranquilizar, aquilo começa a fazer com que você possa dar os passos de forma devida. Então hoje, nessa sessão, nessa partilha do Salmo 23, onde nós estamos debruçando sobre ainda que eu atravesse o vale escuro, isso demonstra de fato que nós precisamos entender que nós iremos passar pelo vale, mas nós não iremos passar sozinhos. Por isso que nós não podemos nos deixar abater pelo medo. Isso faz sentido para você? Essa contribuição que eu estou dando está te ajudando a entender o aspecto teológico, espiritual do Salmo, mas também o aspecto humano, o aspecto da neurociência, o aspecto científico, para que você também possa entender e, tendo esse conteúdo de valor, começar a compreender os estímulos, a consequência daquele estímulo, qual emoção você tem e se essa emoção é boa e se ela é ruim. E lembrando sempre que nem todo medo é ruim. Existe medo que é salvífico, que vai te salvaguardar. Você não vai no meio de um tiroteio, você não vai ver um pitbull, cachorro pitbull solto e você vai lá encarar ele. Você não vai ver uma cobra e vai lá pegar na mão, a cobra na mão, desde que você, só se você for um biólogo, só se você tiver uma técnica para isso. Não tendo, você vai ter toda a cautela necessária. Você não vai pular de um avião sem paraquedas. Então, existem situações pelas quais
aquele medo vai te dar o quê? Segurança. Então, nem todo medo é ruim. Além disso, meus irmãos, diante de tudo que eu estou trazendo para vocês, a meditação sobre essa frase nos convida também a buscar um entendimento mais profundo sobre a natureza das provações, que todos nós iremos passar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, elas são apresentadas como uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprendizado e fortalecimento da fé. Existem inúmeras pessoas que falam assim, Badu, eu estou com crise vocacional, Badu, eu estou com crise de fé, como se fosse algo negativo, mas é algo positivo, porque todas as vezes que você está num degrau e você vai passar para o outro degrau do desconhecido e você vai enfrentar novas conquistas, novas realidades, você vai ter que passar por uma realidade de crise. E a crise, ela é salvífica, para te dar maturidade, para te dar uma percepção de que você não está mais num estágio de vida e você está indo agora para outro estágio de vida e lá vai ter outros monstros que devem ser enfrentados, outras dificuldades, outras tribulações. Então, uma pessoa que não passa por crise é uma pessoa que está morta. Me desculpe, porque todos aqueles que estão vivos sempre vai passar por uma crise. Lembre-se, a crise não é ruim, ela é salvífica, leva ao crescimento, ao amadurecimento. Haja vista Jesus passando no Horto das Oliveiras, na sua angústia suprema, antes de dar a vida na cruz. Então, nós precisamos entender que é um processo que nós vamos passar. E superando aquele processo da crise, nós vamos conseguir dar passos maiores. Lembre-se, a crise, ela antecede a conquistas maiores. A crise, ela antecede a vitórias maiores. E justamente no momento da crise, que é para a gente corresponder, passando por esse vale, confiando em Deus, para entrarmos na terra prometida, que muitos dão as costas, quando estava a um passo do milagre. Então, isso é maturidade. Que quando nós estamos numa rotina espiritual como essa, vivendo um projeto de vida extraordinário, nós vamos compreender justamente isso para que nós possamos superar. Acredito demais que isso é um conteúdo de valor que você precisa aplicar na realidade de sua vida. Porque no início a gente fala assim, a paz é sinal de quê? É vontade de Deus. Me deu paz, me deu tranquilidade, então é Deus que está fazendo. Mas depois que você vai vivendo o discipulado, que você vai tendo clareza de como que é o exercício da sua missão e a responsabilidade que é, sobretudo, de ser cristão, de ser pai de família, de ser um consagrado de Deus, de ser um catequista, de ser um profissional em determinada área, de ter pessoas sobre a sua responsabilidade, bate o quê? Uma angústia. Angústia o quê? Da responsabilidade que você precisa assumir e que você precisa diligentemente resolver. Então não vai vir mais aquela paz, vai vir a angústia. Então a paz é quando a gente está experimentando leitinho, no início da nossa caminhada, no início da nossa jornada. Mas quando vem a fase adulta, a fase do amadurecimento, não vem mais paz, mas vem o quê? Angústia. A paz, ela vai vir fruto dos resultados que você vai obter, correspondendo diligentemente, frutuosamente à vontade de Deus. Então, mesmo que você esteja no vale escuro, a presença de Deus te guiará, te iluminará, dissipará o medo e fortalecerá você o quê? Na confiança. Em resumo, a meditação do Salmo 23 nos lembra, sobretudo na dinâmica dessa frase, ainda que eu passe, que eu atravesse o vale escuro, ela lembra da essência o quê? Da coragem, da confiança e da fé no momento da provação. Então, quando que eu vou demonstrar fé? No momento da provação. Quando que eu vou demonstrar ousadia, coragem? No momento da provação. Quando que eu vou demonstrar confiança? No momento da incerteza. Então, essas realidades vão vir para que eu possa ir para um próximo nível, para que eu possa corresponder ao desígnio de Deus, para que eu possa, de fato, amadurecer. Então, essa meditação é para nos inspirar a enfrentar os vales escuros da vida com convicção de que somos guiados, conduzidos, amparados e fortalecidos pela presença de um Deus que é o bom pastor, que nos conduz a atravessar esses vales, os vales das nossas vidas, os vales tenebrosos, transforma-nos em um processo de crescimento espiritual, humano, emocional, que vai, de fato, te proporcionar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor,
uma estrutura de vida melhor para enfrentar outros desafios. Então isso vai te dar o quê? Coragem para vencer a tempestade. O mar está revolto, uma grande tempestade, o barco está balançando, a água está entrando no barco, mas saiba, Jesus está no barco contigo, no barco da sua vida. Não tenhas medo. Um dado momento ele vai dar ordem, tudo vai se acalmar, mas ele quer também a sua resposta, para que você possa entender. Quando estiver no vale, você não vai ter medo, porque sabe que ele está contigo. E mesmo que tiver com medo, você vai dar um passo na fé, como vai dizer Santa Edith Stein. Coragem é você ir mesmo com medo. Então, quando você de fato supera isso, você está demonstrando que Deus é o bom pastor, que Ele é o todo-poderoso, que Ele é o excelso, que Ele é grande. Quando você limita-se em ficar no teu medo e não dar um passo na fé, você não apenas demonstra a sua covardia, mas você está limitando o agir de Deus na sua vida, a grandeza de Deus, o poder de Deus, e dando força para o demônio que lança setas o tempo todo para te prejudicar. Então, muito cuidado, porque muitas ações que nós tomamos como cristãos, nós não estamos apenas tomando uma realidade que vai minimizar aquilo que nós somos, mas sim minimizar aquilo que Deus é nas nossas vidas. E aí não adianta a gente falar que a Ele a honra, a glória, o louvor, que tudo possa em Deus, que Ele é poderoso para fazer, e na hora que eu tenho que demonstrar, eu sou incapaz de dar o passo necessário. Eu vos pergunto, qual é a decisão que você precisa tomar hoje pró-Deus, buscando a vontade de Deus? Você quer tomar a decisão que todo mundo toma? Você quer tomar decisões que os seus vícios e pecados estão pedindo para que você tome? Ou você quer hoje tomar uma decisão em Deus e ser uma pessoa totalmente transformada e demonstrar que mesmo mediante aos medos, às dificuldades, às suas limitações, existe um Deus que é bom pastor e Ele vai te pegar com um cajado e te colocar de novo no caminho reto, na trilha da vontade dEle, para que você possa experimentar toda sorte de graça e bênção espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Você que esteja passando por um vale tenebroso, não tenhas medo. O Senhor está contigo. Ele está contigo no vale. Ele vai te ajudar a atravessar. Você precisa corresponder ao amor dele mediante a fé e a coragem, para que você, passando por esse vale, possa experimentar um tempo de bonança, um tempo de alegria, um tempo de refrigério, um tempo de felicidade. E saiba que toda crise, ela também é fundamental para o seu crescimento espiritual, humano, emocional, para que você tenha capacidade de assumir funções maiores, cargos maiores, desafios maiores e ter, de fato, não uma sobrevida, mas uma vida em crescimento, para que um dia você possa desfrutar do reino eterno. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa reflexão fez sentido para você, trouxe conteúdo de valor, enriquecedor, compartilha com o maior número possível de pessoas. Deixe o seu like. E por acaso, se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se. Acione o sininho para receber todas as notificações. Esteja comigo aqui amanhã, no outro dia, para que possamos dar continuidade. Nada temerei, que vai falar que é fé inabalável. Então estamos aqui trabalhando versículo por versículo, frase por frase, palavra por palavra, para impactar a sua vida. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.